Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Estação Tech. E no vídeo de hoje, galera, eu trago para vocês alguns celulares que valem a pena você estar comprando durante esse momento de crise, né? Como a gente sabe, e não é mistério para ninguém, o preço de muitas coisas, principalmente hardware aqui no Brasil, vem subindo de maneira considerável justamente por causa dessa pandemia, né? Mas enfim, o que a gente tem que estar ciente é que realmente comprar aqui no Brasil subiu muito o preço, como em qualquer outro lugar, mas eu vou deixar uma dica mais aí pro final do vídeo para você pagar barato nesses smartphones, beleza? Ou em alguns deles pelo menos, tá? Então eu tô trazendo aqui algumas recomendações do que valem a pena, logicamente que não é o melhor por uma faixa de preço em si, mas sim alternativas que muita gente está comprando hoje em dia e que está sendo satisfatório, tá? Então todos eles estão gerando em torno da casa dos R$1.000 ou um pouquinho mais que isso, porque como eu falei, são smartphones que realmente tá um preço aí até que acessível, certo? Dependendo de onde você procurar. Bem pessoal, então indo para o que interessa. Bom, o primeiro celular que eu estou aqui para comentar com vocês é o Galaxy A30s da Samsung. Para a galera que curte um Samsung e não troca essa marca por nenhuma outra, temos aqui então um A30s. Ele é um celular assim, que ele tá no meio do tipo de celular que entrega basicamente o que um usuário convencional, né, iria esperar de um smartphone, tá? Não é nem o melhor em desempenho, nem o melhor em câmera, ele só entrega basicamente uma qualidade bacana pelo preço que você vai estar pagando. Bom, ele conta com uma tela AMOLED de 6.4 polegadas, então é um smartphone grandinho aí, mas nada que vai te interferir, beleza? E é um celular e é uma tela assim muito boa, né? Só quem tem celular com tela AMOLED sabe o quão boa elas realmente são. E ele traz essa tela melhorada aí, um pouquinho melhor que o IPS LCD, nada que vá ser tipo, nossa, uma alteração imensa, mas já é uma tela de melhor qualidade aí, certo? Ele tem 3 câmeras traseiras, uma de 25 megapixels, uma de 8 e uma de 5, tá? Geralmente essas com menores megapixels são às vezes ultra-wide, para fazer efeito de desfoque e por aí vai. E ele tem uma câmera frontal de 16 megapixels, e é sempre interessante ressaltar que megapixels não interferem necessariamente em qualidade, mas ele faz uma foto melhor, então realmente ter megapixels grandes pode trazer um resultado não melhor em questão de imagem, mas sim em tamanho, e aí você consegue trabalhar melhor com a edição depois, caso você, né, pra galera que curte mexer com fotografia e tal, né, dar uma editadinha e por aí vai. Ele é um celular assim que ele tem um octa-core do Exynos, que é o processador da própria Samsung, né? Ele é um celular que ele entrega o necessário em tudo. Ele tem câmeras legais, ele tem um processador que dá conta de rodar jogos atuais aí, logicamente que você não espera rodar um PUBG, por exemplo, com um gráfico muito bom e taxa de quadros boa, até porque jogos assim competitivos a gente geralmente busca mais FPS, independente da qualidade, né? Mas o que acontece é que ele consegue sim rodar jogos, né? A maioria dos jogos aí que a galera costuma jogar hoje em dia, né? Mas não adianta você querer cobrar demais de um celular desses que nem é feito para jogar, né? Como por exemplo um Pocophone F1, não, esse celular aqui tá longe desse nível em questão de desempenho, mas ele entrega sim uma qualidade boa e vai rodar jogos tranquilos. Ele conta com 4 GB de RAM, então é o recomendado para hoje em dia, tá? É muito recomendado hoje em dia o mínimo de 4 GB de RAM nos smartphones, dá para usar o smartphone com 2 ou 3, mas é aquele negócio, daqui 2 anos, 3 anos você provavelmente já vai perceber vários engasgos e aí vai querer trocar de celular. Então 4 GB para quem tá comprando agora é tranquilo, porque você vai ter smartphone para 4 anos aí sossegado. Tem uma bateria de 4.000 mAh, então você vai conseguir usar aí o dia todo. E uma memória interna de 64 GB. Tem versão de 32 e 3 GB e tem versões de 64 e 4 GB. Se eu não me engano são essas, né? Mas geralmente são as principais que você pode estar pegando, certo? E eu pesquisei aqui, você vai estar encontrando na casa dos 1.200, 1.100, às vezes um pouco menos, um pouco mais. Vai depender aí das promoções e por aí vai, né? Qualquer coisa eu deixo links aí na descrição para vocês darem uma olhada quem quiser comprar, certo? Isso é o preço aqui, beleza? Pode ser que importando saia mais barato, mas Samsung é uma marca que geralmente não é tão cara quando o assunto é comprar aqui mesmo no Brasil. Mas é aquele negócio, né? Esse é um celular para ter que vai entregar aí e satisfazer a maior parte da galera. O próximo celular, sendo da Xiaomi, o mais barato que eu encontrei, tá saindo 1.400 aqui no Mercado Livre.
E tá gerando em torno dessa casa de 1.300, porque ele é um celular que geralmente vem importado, né? Tem a Xiaomi aqui no Brasil, mas não é em todo lugar, então é um pouquinho mais difícil. Mas a Xiaomi ela realmente tem um custo-benefício muito bom. Eu realmente, quando migrei, acabei gostando demais do celular. Então, falando aí das especificações, ele tem uma tela Super AMOLED de 6.9 polegadas, então ele é um pouquinho mais compacto, bacana para quem quer um celular assim, que tem uma tela boa, grande, mas não tão enorme ao ponto de ser desconfortável na mão, tá? Tem câmera traseira de 48 megapixels, 8 megapixels e 2, então é aquele mesmo esquema, 48 megapixels de principal, e aí geralmente é ultra wide, modo desfoque, modo macro, né? Tem câmeras, essas câmeras que tem 2 megapixels geralmente ou é para desfoque ou para modo macro, beleza? Bom, e ele tem uma frontal que chega a dar inveja pela faixa de preço que ele tem, que a frontal dele é 32 megapixels, e 32 megapixels você vai acabar pagando bem mais caro para ter essa quantidade de megapixels na câmera, né? Então é muito bom para quem gosta de fotografia, porque ele é um celular fotógrafo barato, tá? É claro que 1.400 já é um precinho embaçado, mas eu vou deixar qualquer coisa um link para quem quiser arriscar e importar e pagar bem menos que esses 1.400, tá? E a bateria dele é 4.030 mAh, também é uma bateria grande que vai durar bastante. O único problema que ele peca é a tela, que é HD Plus e não Full HD, mas né, compensa um bocado por causa de ser Super AMOLED, tá? Então aí vai depender do gosto. Vale lembrar que eu estou recomendando também a versão de 64 GB e 4 GB de memória RAM, tá? Mas qualquer coisa eu posso deixar links com 128 e tal, onde eu achar o menor preço possível, né? É lógico que a 1.400 já é um preço um pouquinho embaçado para pegar nesse celular, mas você encontra aí alternativas em outras lojas, beleza? O próximo celular aí é um celular pra galera que é o time Motorola, né? Quem gosta dessa marca. Eu tinha o G4 e eu falo que é uma marca assim que tem celulares muito bons. É uma pena que são um pouquinho mais caros hoje em dia, o custo-benefício não é tão bom. Mas de qualquer forma, ela sempre entregou uma qualidade bacana. E no momento a gente tem aqui então, para recomendar para vocês, o Moto G G8 Plus. Eu não sei porque que eu falei de G. Vocês iam me tacar pedras aqui. E ele conta aí então com a memória de 64 GB e 4 GB de RAM, que eu estou recomendando para vocês. Ele tem uma tela IPS de 6.3, ou seja, um pouquinho inferior aí à AMOLED, mas é uma tela bacana pelo menos, tá? Não é das maiores, mas também não é pequena. Câmeras também, ele conta com um conjunto de câmeras que vai satisfazer a maioria dos usuários aí, 48 megapixels de traseira. Da principal traseira, né? 16 megapixels e 5 megapixels para fazer aí os outros efeitos e tal, ou modos ultra-wide, e ele tem uma frontal de 25 megapixels, então até a frontal dele é muito bom. E ele conta com o Snapdragon 665, é um processador um pouquinho mais atualizado aí do que o 660, que a gente viu em modelos como o Redmi Note 7, e ele é bem econômico, então isso é muito bacana para quem preza a bateria em um celular, juntamente com essa bateria de 4.000 mAh, que é a média de celular hoje em dia, e realmente é bem satisfatório, porque nesses celulares assim você tem uma autonomia de 6, 8 horas usando o celular pesado, né? Se a pessoa usa mais tranquilamente aí, ou não fica jogando direto, pode durar 10 horas ou passar de um dia tranquilo, né? E ele conta com uma memória interna de 64, que dá para expandir até 512 GB, mas eu não acho que você vai querer colocar 512 GB de cartão, né? Mas pelo menos dá para você expandir um pouquinho depois, tá? Então assim, é um celular que tem um custo-benefício bacana, você vai estar encontrando aí na casa dos 1.400, mas é claro que se você olhar em outras lojas, tem preços mais baratos. O próximo, mas não menos importante para a galera que ainda é fã de Xiaomi, porque eu primeiro recomendei o Mi A3 e ele tem a Android One Y, que é a Android One, na verdade, né? É o Android puro, mas agora trazendo o Redmi Note 8, que já é a MIUI, e eu estou recomendando também o modelo de 64 GB e 4 de RAM, que é a média é a média barra mínima do que você precisa ter hoje em dia para ter um smartphone de pelo menos aí uns 3 anos de duração. E nesse caso ele tem uma IPS de 6.3, ou seja, uma tela boa, mas não das melhores, um pouquinho inferior aí aos AMOLED. Câmera traseira de 48 megapixels, eles são 4 na verdade, tá? 48 da principal, 8 para ultra-wide, se eu não me engano, e duas de 2 megapixels, que geralmente é para macro e desfoque, né? E ele tem uma frontal de 13 megapixels, ou seja, não é das melhores que a gente está vendo por aqui. Com
o Snapdragon 665 também, tá? Então é um processador econômico bem bacana que vai rodar em tudo que você precisa hoje em dia, só que é claro, sem querer exigir demais do smartphone, né? E 4.000 mAh de bateria, como sempre. Eu não estou recomendando celulares aí que tem pouca memória RAM e tal, porque não vale muito a pena, principalmente comprando agora em crise. Você vai precisar ter um celular para pelo menos uns 2 anos, tá? Até que dure tranquilamente. E eu achei o preço aqui mais barato no Mercado Livre por 1.370, mas baseado em recomendações da internet a gente encontra aí até 1.300. Mas vale lembrar que ainda pro final do vídeo eu vou deixar uma recomendação de como você pagar barato nesses celulares. E o último, e a alternativa mais barata desse vídeo, tá sendo o Redmi 8, tá? Só que não se você for comprar aqui, porque você vai estar pagando em torno de 1.100, que é a faixa de preço. Subiu bastante, tá? Esse celular tava na casa dos 800 há alguns meses atrás, antes dessa situação, tá? E o Redmi 8, ele já é um celular interessante. Ele tem um Snapdragon um pouquinho mais fraco, tá? Mas ele, assim, vai conseguir rodar aplicativos tranquilamente. Ele conta aí com uma versão de 3 GB e 32 e uma versão de 4 GB e 64. Então fique ciente dessa versão aí com 4 GB e 64, que aí você vai ter o celular com uma durabilidade melhor. Ele tem uma tela HD Plus, bem como a 30 e o 63, tá? E é IPS LCD, ou seja, tela boa, mas não das melhores, certo? Ele vem com algumas outras melhorias, como por exemplo o Redmi Note 8, o Mi A3 e o Redmi 8, todos têm Gorilla Glass 5, já, né, o Galaxy A30 e o G8 não possuem esse tipo de coisa. E no conjunto de câmeras também é bem interessante, uma frontal de 12 e uma traseira aí de 8 megapixels, quer dizer, eu inverti, desculpa, uma traseira de 12, mais uma de 2 megapixels para esses efeitos de desfoque, e uma de 8 megapixels na frontal. Até o momento foi a com menor quantidade de megapixels, mas como eu falei, ele é um celular mais baratinho, feito para quem quer um smartphone de entrada para poder usar, beleza? Bom, então foi mais ou menos esses os smartphones que eu deixei aí de recomendação na lista. Você vai estar pagando na faixa dos R$1.000 a R$1.400 nesses celulares. E assim, na minha opinião, R$1.000 a R$1.400 você vai estar adquirindo um smartphone para ter aí por uns 3 anos, tá? A gente não sabe quando vai melhorar essa situação de... tanto na importação como também nessa crise aí, quando vai passar essa situação complicada. Então, por via das dúvidas, pessoal, evitem comprar celulares com 1 GB de RAM, 2 GB de RAM ou até mesmo até 3, porque daqui 2 anos por aí você vai querer um celular novo. É claro que até lá já vai ter melhorado essa situação, mas o que eu quero dizer é que se você vai estar pagando mais de R$1.000 no smartphone, preserva bem o seu dinheiro e invista em algo que vai durar, né? Porque não adianta você comprar um celular que traz só o básico e daqui a um ano ele tá travando, ter atualização de sistema e ele não conseguir acompanhar as melhorias dos aplicativos e jogos, então você vai acabar saindo no prejuízo da mesma forma, né? Bom, mas então é isso, vamos lá então para a dica que eu vou mostrar para vocês, como pagar um pouco mais barato. Bem, galera, então dá uma olhadinha nessa recomendação que eu tenho para vocês. A melhor opção está sendo agora importar os smartphones, tá? É claro que a situação está trabalhando um pouquinho mais devagar aí em questão da alfândega, essas coisas. Tem aquela chance de taxação, mas isso daí é assunto para outro tipo de vídeo, vale a pena você pesquisar. Mas tem celular que mesmo sendo taxado você vai pagar mais barato do que o que está aqui no Brasil, tá? Então pode ser uma ótima opção importar. E se você não sabe como fazer isso ou não confia, basta dar uma conferidinha aí nos vários tutoriais que tem no YouTube, várias dicas e sugestões, que logo logo você ganha essa confiança, né? Ou no caso, perde o medo de fazer isso e pode estar adquirindo um smartphone um pouco mais barato aí, tá? Bom, então o Mi A3, como eu falei, aqui estava saindo em torno de 1.400 para mais do que isso. E aqui eu encontrei na Banggood por 1.207, tá? Tá um precinho ainda um pouco mais caro, mas ele tá só R$200 mais caro do que a gente estava encontrando aí há um tempo atrás, né? Vale lembrar que ainda tá saindo um precinho mais alto, mas como eu falei, é um celular que entre você pagar 1.600 e pagar 1.400 a 1.600 ou pagar 1.200 importado, pode valer bastante a pena pagar pelo preço de importado. Mas ainda tem mais barato ainda se você for comprar no AliExpress, tá? Por exemplo, aqui, ó, versão global do Redmi 8, tá? Esse na verdade é o Redmi 8, que é aquele que eu falei mais de entrada, com 4 GB de RAM e 64 GB de memória, tá? Você vai estar pagando em torno de R$678 se você importar,
tá? Qualquer coisa eu deixo o link na descrição das lojas confiáveis que ainda estão vendendo esses smartphones aí, né? E dá para você comprar, tá enviando normal, o frete não é caro, então pode valer bastante a pena aqui, né? O único problema é que tá funcionando aqui de uma maneira um pouquinho mais demorada, né? Que tá indicando para 12/6, eu tô gravando dia 17/4, então assim, vai demorar mais de um mês para você receber o smartphone na sua casa com certeza. Mas você vai estar pagando mais barato. Entre você pagar 1.300 aqui num Redmi 8 e pagar 670 importado, você vai estar economizando mais de R$400. E mesmo se na pior das situações ele taxar em 60%, você ainda estará pagando mais barato do que está aqui. Então, esse celular está muito bacana de se importar, certo? Outro celular aqui que eu deixei como exemplo, que foi o que eu citei no vídeo, o Redmi Note 8, você vai estar comprando por apenas 830 em média, né? Tem os outros aqui tá em um pouquinho mais, 828, 862, dependendo da cor, né? E você vai estar comprando aí a versão de 4 GB e 64. Então tudo que eu recomendei, eu vou deixar os links aí na descrição para caso você quiser importar. Eu só vou deixar o link importado, porque se você for comprar aqui no Brasil, tanto faz se você comprar na Amazon BR, no Mercado Livre, que vão estar saindo o mesmo preço, ou em alguma outra loja, né? Mas vale muito a pena vocês buscar promoções, ver site de cupom, e assim você poderá estar pagando mais barato, mas a melhor forma de você realmente pagar o preço que estava antes é comprando importado, tá? Logicamente que você tem que comprar por sua conta e risco e saber o que você está fazendo, né? Porque vai vir de outro país sim, e pode demorar um bocado de tempo. Não adianta ter pressa, porque a gente está numa situação bem complicada aí, tanto para importação como também financeiramente, tá? Então preze o seu dinheiro e invista com algo que vai te garantir aí pelo menos uns 3 anos, como eu falei anteriormente. Bom, mas então é isso, eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Obrigado por tudo, valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!